fazendo assim, colherão uma grande quantidade de peixe. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Deus. Irmãos, aqui, essa passagem aqui, Jesus, ele é batizado por João Batista, daí ele vai no monte orar, daí ele passa na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, e daí Jesus, então, ele vai para o lado de Genezaré, e uma grande multidão apertava ele. A multidão apertava Jesus não por causa de comer, que há muitas passagens na Bíblia que a multidão apertava Jesus, não era para casa de comer, ou era para algo que Jesus ia dar, mas aqui ele estava apertando Jesus porque ele queria ouvir a palavra do Mestre. Meus irmãos, e Jesus, vendo que havia 2 barcos parados ali, ele pede para Pedro o barco emprestado. E Pedro então empresta o barco para Jesus, e Jesus começa a alimentar aquela multidão com palavras, porque aonde Jesus chega tem palavra de vida eterna. Aonde Jesus chega tem maná do céu. A palavra que Jesus trouxe para aquelas pessoas que estavam ali era a palavra de vida eterna, era a palavra de consolo. Então Jesus tinha a palavra, porque Jesus, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Então não adianta eu e você ir buscar em outro lugar aquilo que só Jesus pode dar para mim e para você, porque quem tem palavra de vida eterna é só Jesus, não é o homem, não é a mulher, não é o pregador, não é o pastor, é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele pede para Pedro, e Pedro, meus irmãos, estava frustrado, porque Pedro joga a rede a noite inteirinha e não pesca nada. E nós sabemos que Pedro, ele vivia da pescaria. Se aquela noite não tinha dado nada para ele, Pedro então estava frustrado. Então Pedro desce do barco e começa a lavar aquela rede, mas ele começa a prestar atenção no que o mestre estava dizendo para ele. O mestre tinha palavra de vida eterna. Então Pedro ali tirando as algas, tirando as pedrinhas da rede, ele começa a prestar atenção. Olha, esse homem tem palavra boa. E aí ele começa a ficar ali pasmado com o que Jesus dizia, porque Jesus, quando ele abria a boca, meus irmãos, era a palavra viva, era a palavra que descia do céu, como fogo vivo que mata a nossa sede, que mata a nossa fome. Muitas das vezes nós estamos cansados, trabalhamos a noite inteira, mas Jesus Cristo está chegando hoje no teu barco, Alabaxéia, me conta. Ele fala que hoje ele quer entrar no teu barco, Alabaxéia. Não importa a dificuldade que você esteja passando, ele diz: hoje eu vou entrar no teu barco. Aleluia. E tinha 2 barcos, e Pedro então empresta o barco para Jesus. Meus irmãos, agora eu vejo uma coisa tão linda aqui nesse moço, em Pedro. Pedro não conhecia Jesus, ele poderia falar: eu estou cansado, eu vou embora, você fica aí, pegue o meu barco que eu vou para casa descansar. Mas não, o que motivou a Pedro a ganhar a confiança de Jesus, as bênçãos de Jesus, foi
contribuir. Nós queremos ganhar primeiro, para depois a oferta vir sobre o altar. Mas Jesus, meus irmãos, não deixa nada por fazer. Ele pega o barco de Pedro e agora ele fala para Pedro: vem, afasta-te o barco até o mar. Por que afastar o barco sobre o mar? Porque no mar Jesus tem o controle da situação, alabacheia. Jesus nunca perde o controle das situações. Então Pedro fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Meus irmãos, sobre a palavra de Jesus Cristo, Pedro lança aquela rede sobre o mar. Mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo frustrado, mesmo humilhado, joga a rede aqui, não pega nada, joga a rede ali, não pega nada. Mas ele que sobre a palavra de Jesus Cristo, ele lança a rede. E aquela rede, meus irmãos, foi tão grande a colheita naquele dia que a rede foi a pique. Meus irmãos, já reparou que Jesus ele colhe no mar? Ele colheu no mar. A gente fica pensando como Jesus colheu no mar uma grande colheita, porque a gente só colhe no pé de laranja ou no pé de abacaxi, então é em terra seca. Mas o dono da promessa que está aqui hoje, ele colhe no mar, a lava cheia. O mar é onde ele faz a colheita maior para a sua vida, a lava cheia. Então, para que temer a dificuldade da minha vida ou da sua vida, lava-cheia? Para que confiar em dois pensamentos, lava-cheia? Sou eu o dono da situação, lava-cheia. Não importa a maneira que você entrou aqui dentro, não importa o que você deixou lá dentro da sua casa, eu estou vendo, eu vou administrar aquela situação, porque eu sou o Deus que quando eu entro no seu barco, eu mudo a sua situação. E Pedro, então, meus irmãos, horrorizado de ver aquele grande milagre que o mestre fez para ele, ele fala: afasta-te de mim, ó mestre, porque eu sou um homem pecador. Mas, meus irmãos, Jesus não veio para aqueles que eram santos. Jesus veio para aqueles que estavam no charco de lodo. Jesus veio para aquele que não tinha esperança de uma vida eterna. Jesus veio para o rejeitado. Jesus veio para os ricos. Jesus veio para aqueles que são pobres e humildes. Alabacheia decanta. E nós ganhamos o direito da salvação, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Meus irmãos, quando eles chamam outro barco para vir pegar os peixes, não cabia peixe nem naquele barco onde Simão Pedro estava, e nem no outro barco também não cabia mais, porque foi grande a colheita naquela tarde. Porque, meus irmãos, nós sabemos que os pescadores, eles vão de manhã à noite. De manhã cedo, Jesus apareceu ali na beira da praia, eram umas 6 horas da manhã. Às 6h30, ou Jesus deu um sermão ali de uma meia hora, não chegou nem até as 7 horas, eles voltaram para o mar. Mas Jesus sabe aonde estão os peixes grandes, não é verdade? Jesus sabe aonde está a tua dificuldade nessa noite, Alabacheia. Ele fala: eu sei qual é a tua dificuldade nessa noite. E eu vou entrar no seu barco nessa noite, Alabacheia. Se você permitir que eu entre no seu barco, eu vou entrar no seu barco e você vai fazer uma grande colheita nessa noite, Alabacheia. Porque o Deus é o teu Deus que você serve, é o dono da colheita. E Jesus então fala para Pedro: Pedro, de hoje em diante você não vai ser mais pescador, você vai ser pescadores
vida para nós, meus irmãos. Nós temos que confiar que Jesus Cristo, Ele é o dono da bênção. É Ele que domina a terra e o mar, a lavacheia. Não tem para onde eu correr, não tem para onde você correr, que só Ele tem palavra de vida eterna, lavacheia. Oh glória, lavacheia, lavacheia. Muitas das vezes nós tentamos desanimar, porque nós falamos, ah Senhor, é tanta luta, mas Jesus fala, filha, eu trabalho no meio das lutas, lavacheia, decanta. Sou eu que coloco as lutas nos lugares dela, lavacheia. Não adianta nós queremos achar que nesse mundo nós não teremos aflições, porque o próprio Jesus Cristo diz, no mundo vós tereis aflição. Aleluia, Jesus. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Você também vai vencer. Meus irmãos, numa noite tão bonita dessa, e os crentes não querem saber de vir na igreja, a lavacheia. Vai chegar um dia, lavachuianda, lavacheia, que vão procurar uma porta aberta, lavachuianda, lavacheia. Mas não vão encontrar um glória a Deus, não vão encontrar um aleluia, porque Jesus vai recolher a sua igreja, lavacheia, e vai ficar um vazio aqui nessa terra, lavacheia. Não vão mais ouvir um grito de glória a Deus, não vão se ouvir mais um hino entoado ao louvor a Deus, porque serão retirados os santos dessa terra, lavacheia, decanta. Porque está próxima a vinda do Filho do Homem, lavacheia. O mundo está em grandes aflições, o mundo já está vivendo o apocalipse, a lavacheia. E nós temos que prosseguir na nossa jornada, mesmo em dores, mesmo em sofrimento, mesmo em perca que nós perdemos na nossa vida, porque nem tudo nós ganhamos, mas nós perdemos o que ganha. Mas nós temos Jesus Cristo que vai justificar a minha vida e a sua vida nessa noite. E Pedro, meus irmãos, virou um grande pregador da palavra do Senhor, porque ele teve a ousadia de parar e ouvir a palavra do Mestre. Porque, meus irmãos, sem essa palavra aqui, ó, essa palavra, irmão Wanda, não é ninguém. Ninguém é ninguém sem essa espada aqui. Essa espada, ela tem dois gumes, ela corta para a esquerda, ela corta para a direita. Não adianta eu correr para cá, não adianta eu correr para lá, que essa espada vai me pegar, e não adianta eu querer falar o que não é verdade, porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra é genuína, lavacheia. Essa palavra traz vida eterna para mim e para você nessa noite, a lavacheia. Sem essa palavra, nós não temos condição de viver nesse mundo, porque é a palavra que edifica o homem, a lavacheia. É a palavra que liberta eu de não pecar, a lavacheia. É a palavra que traz temor à minha vida, a lavacheia. Muitas das vezes tem gente com essa palavra na sua casa, mas não tem coragem de abrir a Bíblia. Ah, eu não sei ler um versículo e distinguir o que o versículo está falando para mim. Vai para o joelho, a lavacheia. Vai para o joelho que Deus começa a destrinchar a palavra dele na sua vida, a lavacheia. Que essa palavra é verdadeira, a lavacheia. Aleluia. Ninguém vai aprender a falar da palavra se não comer dessa palavra. Essa palavra é o maná que sai do céu. Essa palavra é que traz vida eterna na nossa vida. Essa palavra que alimenta eu no dia da minha decepção desse mundo, no dia da minha angústia. Essa palavra que me enriquece. Essa palavra que faz eu levantar cedo e buscar Jesus Cristo. Porque sem a palavra eu não sou ninguém. Eu sou como um vento que o moinho leva para cá e para lá. Sem a palavra eu não tenho discernimento. Sem a palavra eu não tenho futuro numa vida com Cristo. Então, quem vai levar você para o céu é esta palavra. Não tem outro livro mais maravilhoso que esse livro, a lavacheia decanta. Não adianta você ler um psicotécnico lá, ou um livro que vai falar, que vai traduzir tudo que a Bíblia fala. Não! A Bíblia é a própria boca de Deus falando com você diariamente, a lavacheia. Não existe outra escapatória se você não entrar pela palavra do Pai.
e não ora e não lê a Bíblia, não vai ver Deus. Não vai ver Deus porque não vai ver e não vai ver. Não é eu que falo, é a própria palavra que fala. É a palavra dele que fala. Buscai e acharei de todo o vosso coração. Se você não buscar Jesus Cristo de todo o seu coração, você não verás a Deus, a nova cheia. E Pedro, meus irmãos, se transformou num grande pescador. E um grande pescador de almas. Tanto quando Jesus morreu, eles foram crucificar Pedro na cruz. Ele falou: eu não quero ser crucificado como mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digna de morrer que nem o Messias, lava cheia. A esperança, meus irmãos, a esperança na nossa vida, porque há muitos que morreram pelo amor de Jesus Cristo para estar aqui hoje. Há muitos que foram jogados para os leões comer, para eu e você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra que Jesus tem para a minha vida. João foi jogado na ilha de Fátima, mas não negou. Agora você vai ver Jesus, sim. Jesus se apresenta para ele de outra forma, lava cheia. Não tem como o crente escapar da mão de Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, ele parece para mim, para você, da maneira que ele quer aparecer na minha vida e na sua vida. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, sofreram grandes dores, grande tribulação depois que Jesus foi assunto ao Pai. Então, meus irmãos, nós também vamos viver grandes aflições, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus. Nós temos que ter a esperança que a vida eterna vai chegar. E essa pesca, meus irmãos, o Senhor vai abençoar o celeiro do teu pai, vai abençoar o celeiro do teu irmão, vai abençoar o celeiro da tua amiga, vai abençoar o celeiro de todos aqueles que estão aqui nessa noite, sobre essa palavra genuína que é Jesus Cristo, a lava cheia, porque essa palavra tem poder, a lava cheia, essa palavra ela é firme e eficaz. Meus irmãos, nós falamos assim: Senhor, hoje não vai dar. Mas por que não vai dar? Porque hoje eu estou cansada. Jesus vai falar para mim: Wanda, não vai dar eu te abençoar hoje também, porque acho que eu cansei um pouco, né? Eu cansei de tanto você dar desculpa de não ir na casa minha. Cansei de ouvir você falar que está com dor de cabeça. Cansei de ouvir você falar que hoje está frio. Cansei de ouvir você falar que hoje está chovendo, a lava cheia. Mas se você estiver na palavra, a palavra vai te abençoar nessa noite, meus irmãos. Porque não adianta eu querer algo de Deus, mas não fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Nós só queremos de Deus, tudo de Deus, mas para Ele nada, lava cheia. Nada para mim, Ele fala. Já dei meu filho para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados. Agora você não pode fazer nada para mim. Não pode levar o meu evangelho porque está cansado. Não pode fazer uma visita porque está cansado. Não pode fazer isso por causa daquilo. Tira o obstáculo da sua frente, a lava cheia. Rompe esse inferno essa noite, a lava cheia. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores dessa noite. Aquele que pega a mão no arado e começa a fazer a sua obra, a lava cheia. Porque a obra do Senhor, ela tem que ser feita. Não importa a circunstância, mas ela tem que ser levada à frente. Não importa do jeito que a Adriana vai chegar aqui, mas ela vai ter que chegar aqui. Jesus sabe das dores dela, Jesus sabe de tudo que ela passa, mas ela está aqui, não está? Vocês estão aqui, então? Então vosso galardão está bem guardado no céu, a lava cheia. Não tem quem tire a vossa salvação, a lava cheia, porque a salvação é tomada pela força, a lava cheia. Não é de qualquer maneira que se ganha o reino de Deus, a lava
covardes. Os covardes ficarão de fora, a palavra do Senhor fala. Os covardes ficarão de fora no dia que Jesus vai vir na nuvem de glória. Ah, porque eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ir na frente nem cantar o hino, eu não tenho coragem. Irmão, a coragem não é sua, a coragem é de Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu também não tenho coragem. Mas eis que nós estamos revestidos da glória e da unção de Jesus Cristo na bateria. É Ele que faz eu vencer em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias. Pedro poderia falar para Jesus: Jesus, eu não vou voltar ao mar alto, porque eu já conheço do mar, eu lancei a rede, meus braços estão doloridos. Mas não, ele obedeceu a palavra do mestre na cheia. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede novamente, a cheia. Lança a vossa rede nessa noite, a cheia. Sobre o nome de Jesus Cristo, mas lançai a vossa rede, a cheia. Não tem por onde nós escapar, irmão. Lança a vossa rede. Lança a rede. Não importa se está doendo, se você está triste, que não deu nada. Mas Jesus manda você lançar a rede, que dessa vez você vai colher muitos e muitos. Aleluia. E eu vou parando por aqui em nome de Jesus Cristo, porque as horas avançam e amanhã as pessoas trabalham, né? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Muito obrigada por sua presença.